turbe o vosso coração. Crede em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. São palavras proferidas por Jesus. Acredite no grande poder de Deus. Confie na palavra do Senhor e ore juntamente com o homem de Deus, e o milagre de Jesus te alcançará. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos e irmãs ouvintes de todo o Brasil e toda a terra, receba a gloriosa e doce paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos saúda-vos é seu querido irmão missionário Emerson Nunes, pastor e fundador da Igreja Primitiva Doutrina Divina. Essa é uma transmissão ao vivo, diretamente de São Paulo, Brasil, do nosso Estúdio E, o estúdio da evangelização mundial da última hora. Queridos irmãos e irmãs e ouvintes, chegou mais um momento de oração, momento de falarmos com Deus. Diz o Senhor Jesus na sua palavra: tudo que pedir oração, crendo recebereis. Você crê, ouvinte, que Jesus vai sarar suas enfermidades? Você crê que Jesus vai resolver todos os seus problemas, salvar sua família, que ainda não aceitou Jesus? Então ore com o missionário agora, que Jesus garante a cura e a libertação, ouvintes. Ore com fé, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. Oremos a Deus nosso Senhor. Grande e eterno Deus, Pai de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo, nesse momento, ó Pai, de oração, humildemente, Senhor, nos colocamos diante da Tua santa presença, Senhor, para em primeiro lugar lhe pedir, ó Deus, o perdão de nossos pecados, o perdão, ó Deus, das nossas transgressões, do corpo, da alma e do espírito, ó Deus, para que a nossa humilde oração, ó Deus, suba até seus santos céus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, nesse momento de oração agora, contemplo meus queridos e amados irmãos, que nesse momento estão em oração, crendo, ó Deus, na resposta do Senhor, crendo, Senhor, no milagre de Jesus em suas vidas. Ó Deus, não rejeite, ó Pai, a nossa humilde oração, nosso humilde clamor, que nesse momento oramos, ó Deus, com toda a fé, com toda a sinceridade, ó Pai, dos nossos corações. Ajude-nos, ó Deus, nesses momentos difíceis dos últimos tempos, ó Pai, como o Senhor profetizou, usando Paulo, que nos últimos tempos sobreviria tempos trabalhosos, tempos difíceis, ó Deus, e esse tempo chegou. O pecado, ó Deus, já tomou conta do mundo, a imoralidade, a incredulidade, Senhor, tomou conta da humanidade, Senhor, e isso tem provocado a ira de Deus, porque como está escrito, ó Deus, na Tua santa palavra, dos céus é manifesto a ira de Deus sobre a impiedade dos homens. Mas, ó Deus, eu clamo ao Senhor agora, mesmo na Tua ira, Senhor, lembra das Tuas misericórdias para com Teu povo, para com a Tua igreja, Senhor. Ajude cada dia mais as nossas igrejas, meu Pai, a Sua igreja, que nós congregamos, que o Senhor preparou agora, nos tempos do fim, a Igreja Primitiva Doutrina Divina, meu Deus, e também, Senhor, o programa Voz
da cura divina. Ó Deus poderoso, ó Deus criador dos céus e da terra, que bênção tremenda tem sido essa igreja, que bênção tremenda tem sido esse lindo programa, a voz da cura divina, Senhor, onde tem sido um grande instrumento de Deus para salvar as vidas. Ó Jesus, pregando o verdadeiro evangelho, abrindo os olhos daqueles que estão cegos nas falsas doutrinas. E isso, meu Pai, tem levantado uma grande fúria de Satanás contra esse ministério. Dá livramento, ó Pai, à nossa igreja. Dá livramento ao programa Voz da Cura Divina. Quantas investidas do diabo, aleluia, que tem, ó Deus, se investido para cima de nós. Mas graças ao Senhor, ó Deus, pelos livramentos, porque até aqui, ó Deus, o Senhor tem nos ajudado. Continua, ó Deus, a nos ajudar. Continua, ó Deus, a nos dar livramento. Fecha a boca desses leões, ó Deus, que estão rangindo os dentes contra a igreja primitiva, doutrina divina, esses falsos profetas que estão, ó Deus, perseguindo a igreja, Senhor, perseguindo, meu Pai, o programa Voz da Cura Divina. Senhor Jesus, o Espírito também dos divisores quer soprar nos ouvidos dos obreiros, das obreiras, dos membros, dos pastores, a incentivar eles a dividir a obra do Senhor. O sangue de Cristo tem poder para te derrotar, Satanás. Espíritos enganadores, espíritos diabólicos estão repreendidos agora pelo poder do sangue de Cristo, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Ó Jesus querido, continua a nos capacitar, ó Deus, cada dia mais na tua presença, ó Pai, na tua unção divina do teu Espírito Santo. Venha me usar, ó Deus, nas pregações da tua santa doutrina, meu Pai, não só a mim, mas os demais pastores, irmãos, irmãs, ó Deus, que pregam e vivem a verdadeira doutrina da santificação do corpo, da alma e do Espírito, ó Deus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, continua, Senhor, a fazer grandes milagres, grandes sinais de prodígio. Olha os milagres, que lindo, meu Pai, os milagres que têm sido realizados aqui nessa igreja, meu Pai. Quantos testemunhos lindos que os ouvintes contam no ar, ó Deus, que recebeu a bênção, a cura, a libertação de Deus, através das humildes orações que fazemos aqui, ó Deus. E todo mérito, toda glória tem que ser dada a Jesus, porque sem Jesus, diz a palavra, nada nós podemos fazer. Porque quando os homens e as mulheres, irmãos e irmãs, que recebem a cura de Jesus, é a união dos irmãos, das irmãs, usado pelo Espírito Santo, que ora, que clama, e Jesus responde a oração, e o milagre é certo na vida do seu ouvinte, porque a igreja que prega a verdadeira doutrina de Jesus, da santificação do corpo, da alma e do Espírito, é a igreja de Deus, a igreja santificada pelo Senhor. Então, ó Deus, continua a abençoar e mostrar para todos, ó Deus, que o Senhor é com essa igreja, através dos milagres e através da verdadeira pregação da sã doutrina. Senhor Jesus, eu lembro daquela revelação, ó Deus, que o Senhor me deu, de uma nuvem de gelo, meu Pai, que congelava os irmãos, que estava com todos os aparelhos de celular em suas mãos. Ó Deus, essa visão, ela vem se cumprindo, ó Deus. Quantos irmãos estão gelados, quantos irmãos estão fracos, estão frios na fé, devido, meu Pai, esse espírito eletrônico da besta, que está por meio da internet, dos computadores, dos celulares, ó Deus. É o poder da segunda besta, que foi dada à segunda besta, a imagem da besta, para que falasse e destruísse povos, tribos, nações, eleitos e língua. Então, ó Deus, eu clamo agora pela chama viva do fogo do teu Espírito Santo agora, para derreter essas geleiras espirituais que está gelando, meu Pai,
a vida dos irmãos, das irmãs, enfraquecendo eles, destruindo eles com a imoralidade, com o pecado, por meio da internet, Jesus. Repreenda esses demônios agora e aviva, meu Pai, o teu povo. Aviva, ó Deus, a tua igreja querida, em nome de Jesus Cristo. Repreendendo, ó Deus, esse espírito eletrônico da besta, assim como é na televisão, o espírito eletrônico da besta entra pelos canais magnéticos da televisão e evacua todo o mal no seu lar, no corpo da pessoa. Também está sendo pela internet, meu Deus. Ó Jesus, repreenda esses demônios agora e dá força, ó Deus, para os nossos irmãos, para nossas irmãs, permanecer firme na doutrina de Deus, na doutrina do Senhor, nosso eterno Pai. Ó Deus, repreenda esses demônios e dai força, ó Deus, a esse meu querido irmão, essa minha querida irmã que está fraco, Jesus. Ele chora, implorando, porque antigamente era um homem de oração, era mulher de oração, e agora está fraco, está caído, meu Deus. Ó Deus, tua palavra nos diz, Senhor, que o justo, ele poderá cair 7 vezes, mas às 7 vezes Deus levantará. Estende, Senhor, as suas mãos poderosa na mão desse irmão, dessa irmã agora, levantando eles, ó Deus, na unção do Senhor, no poder, ó Deus, do teu Espírito Santo. Eu peço ao Senhor a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, em prol dos meus queridos irmãos, das minhas queridas irmãs, ó Deus, que precisa do Senhor, que precisa, ó Deus, da tua ajuda, que precisa, ó Pai, da tua misericórdia. Ó Deus poderoso, ó Jesus querido, Jesus bendito, vem ajudar, ó Deus, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que precisa, meu Pai, é da tua ajuda, do teu socorro, do teu livramento. Oricanda labassurianda labaia. Ó Deus, olha as almas que estão indo socorrer. Muitas vezes faço as viagens, ó Deus, aleluia, visitando as famílias. Quantos, ó Deus, que mandam e-mail, que entram em contato comigo, pedindo a ajuda dos irmãos, ó Pai, que são usados por Deus. E nós muitas vezes, ó Deus, não medimos esforço e vamos, aleluia, ali visitar um lar, uma casa que está doente, que está enferma, Senhor. E ali o Senhor tem me usado, ó Deus, nesse trabalho lindo, ó Pai, de evangelização, pregando nos lares, não só na igreja, mas como Paulo fazia, não ficava só localizado na igreja. É que os irmãos da igreja primitiva têm que aprender. Pastor não tem que ficar só na igreja, irmão, só na igreja. Tem que visitar os lares, tem que atravessar a Macedônia, pregando a palavra de Deus, pregando a palavra do Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, então ajude, meu Deus, os meus irmãos, ajude, meu Deus, as minhas irmãs, em nome de Jesus Cristo. Tenha de misericórdia, tenha de compaixão e piedade, ó Deus, dos meus queridos irmãos, das minhas queridas irmãs, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, ó Deus Criador dos céus e da terra, ajude todos nós que precisamos do Senhor. Eu oro agora, meu Deus, pela ajuda de Jesus agora, favor dos doentes, favor dos enfermos, Senhor, que precisa do teu socorro, que precisa, ó Deus, da tua ajuda, do teu livramento, meu Pai. Ó Deus e Pai, tenha misericórdia dessa vida. Ó Deus, se o seu nome for alcançar glória através da cura, ó Deus, desta enfermidade, que
que o Senhor realiza, meu Deus, o milagre de Jesus nesta vida agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que grande é o milagre na vida dessa pessoa agora, que Jesus vai realizar, que Jesus está com suas mãos estendidas agora para sanar, para curar esta vida. Oricandalabaia. Jesus vai curar agora essa paralisia, esse câncer, esse tumor que está derrubando o corpo desta pessoa que já foi diagnosticada com câncer, e os médicos já falou que essa pessoa tem poucos dias de vida, mas a última palavra vem do Senhor. Jesus te cura agora, Jesus repreenda agora essa enfermidade agora, pelo poder do sangue de Jesus, que 99% das enfermidades é o diabo que coloca no povo, por causa das obras malignas que são oferecidas a eles. Essa pessoa, meu Pai, que é vítima de Satanás, de obra de bruxaria, de macumbaria, de magia negra, meu Deus, e agora está inválida nessa cama. Essa pessoa está cancerosa, está com problema de enfermidade grave. Jesus agora, Ele repreende agora, Ele destrói toda a enfermidade. Esse demônio também, ó Deus, da dengue, meu Pai, que tem matado milhões de pessoas. Ó meu Deus, o sangue de Jesus agora tem poder para repreender esse espírito da morte que assola ao meio-dia, matando o povo com enfermidades. Fuera diabo, fuera demônios agora, pelo sangue de Jesus Cristo. Saia, Satanás, da enfermidade. Fuera diabo da enfermidade. Não adianta você resistir o poder da oração, do jejum e dos povos de Deus que está orando comigo esta humilde oração. Oh, glória a Deus. Senhor Jesus, liberta e sana, meu Pai, as enfermidades, em nome de Jesus Cristo. E vem ajudar, ó Deus, os meus irmãos, vem ajudar, ó Deus, as minhas irmãs e os ouvintes. Ó Deus, eu peço também o livramento do Senhor, as criancinhas, Senhor, cobre as criancinhas com o teu sangue, livrando elas, ó Deus, de todo o perigo, meu Pai, livrando elas, ó Deus, de todo ataque de Satanás, esse demônio das drogas, esse demônio da influência maligna, através dos desenhos e filmes mundanos, da televisão e da internet, dos jogos, do moloque eletrônico do século 21, tem matado as crianças espiritualmente, influenciando elas ao caminho do erro. Então agora, Satanás, você está vencido pelo sangue de Jesus Cristo. Saia, demônio de destruição de lar, de família, está derrotado agora pelo sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Toda obra maligna, toda obra do diabo está repreendida agora pelo poder do sangue de Jesus. Ó Deus e Pai, confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, vem ajudar quantos, ó Deus, estão clamando por socorro. Quantos, ó Deus, estão clamando por ajuda, estão clamando, ó Deus, pela tua misericórdia. Vem ajudar essa pessoa que o diabo está oprimindo ela com depressão. Vem ajudar essa pessoa que o diabo está oprimindo ela com enfermidades. O diabo está soprando nos ouvidos dessa pessoa, para ela poder tirar até mesmo a sua própria vida. O sangue de Cristo tem poder agora para repreender esse demônio da morte, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para dar vida, e vida com abundância. Então agora, ó Deus, eu clamo ao Senhor, para que o Senhor venha libertar essas vidas agora, porque o Senhor nos deu autoridade, o Senhor nos deu poder, diz a tua palavra, para pisar serpentes, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus diz mais que essa casta maligna não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Nós estamos em oração, estamos em jejum, clamando a Deus,
pelo socorro do Senhor, clamando a Deus pela ajuda de Jesus. Ó meu Deus e meu Pai, Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, tenha misericórdia e compaixão e piedade, meu Deus, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de todo o Brasil e da terra, que oram, Senhor, e clamam, certo, ó Deus, da tua resposta. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, eu clamo, ó Pai, pela ajuda do Senhor, pela misericórdia do Senhor, agora, certo da tua resposta, meu Pai, a favor dos irmãos evangelistas, missionários que pregam a Deus, evangelizando o Brasil e o mundo inteiro, principalmente, ó Deus, naqueles países europeus, onde estão passando luta e perseguição, do continente asiático, continente africano, meu Deus, aquela luta tremenda que passa mesmo pela morte, Jesus. Ó Deus e Pai, tenha misericórdia, Senhor, tenha de compaixão e piedade, ó Deus. Ó Jesus querido, Jesus bendito, Jesus maravilhoso, eu clamo ao Senhor agora, certo, ó Pai, da tua resposta, crendo, Jesus, no milagre do Senhor, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Venha ajudar, ó Deus, essa pessoa, meu Deus, que está oprimida pelo diabo e precisa de libertação. Larga essa vítima, Satanás. Este homem, essa mulher não é mais tua, mas não. Eles são de Deus agora, e Jesus garante a cura e a libertação. Fuera diabo desse corpo agora, em nome de Jesus Cristo. Fuera Satanás, em nome de Jesus. Confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé, do nome de Jesus, nosso eterno Salvador. Ó Deus e Pai, confirmai, ó Deus, o milagre de Jesus nas vidas dos meus irmãos e das minhas irmãs. Ó Deus tremendo, Jesus querido, obrigado por mais esse dia, meu Pai, de oração, que o Senhor nos permitiu, ó Deus, de estar orando e clamando ao Senhor, certo, ó Deus, da tua resposta. Confirma, ó Deus, a bênção e a vitória pelo poder da fé, do nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes de todo o Brasil e da terra, que Deus abençoe. Fique na santa e gloriosa paz de nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Quem vos despede é seu querido irmão, missionário Emerson Nunes. Que Deus abençoe, irmãos. Nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde queres que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme a tudo que nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Missionário que segue pelo mundo
sempre levando a palavra do Senhor, anunciando de Deus o amor profundo, que só Jesus pode salvar o pecador. Segue a bela estrada, missionário, segue que o Senhor te guiará, seja qual for o teu viver diário. Não desanimes que o Senhor te ajudará. Cumpra o teu dever, ó missionário, proclamai o Evangelho de Jesus, aquele que no alto do Calvário por nós morreu nos braços de uma cruz. Segue a bela estrada, missionário, segue que o Senhor te guiará, seja qual for o teu viver diário. Não desanimes que o Senhor te ajudará. Não importa onde você esteja, o som desta emissora chega para lhe trazer paz, amor e alegria ao seu coração. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor nosso Deus. Eis o momento da Bíblia falada. O segundo livro dos Reis, capítulo 9. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. E chegando lá, vê onde está Jeú, filho de Josafá, filho de Ninsi. Entra e faze que ele se levante do meio de seus irmãos e leva-o à câmara interior. E toma o vaso de azeite e derrama-o sobre a sua cabeça e dize: assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então abre a porta, foge e não te detenhas. Foi, pois, o moço, o jovem profeta, a Ramote de Gileade. E entrando ele, eis que os capitães do exército estavam assentados ali, e disse: capitão, tenho uma palavra que te dizer. E disse Jeú: a qual de todos nós? E disse: a ti, capitão. Então se levantou, entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel, e ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel. E toda a casa de Acabe perecerá. Destruirei de Acabe todo homem, tanto encerrado como absolvido em Israel. Porque a casa de Acabe hei de fazer como a casa de Jeroboão,
filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías. E os cães comerão a Jezabel no pedaço de campo de Jezreel. Não haverá quem a enterre. Então abriu a porta e fugiu. E saindo Jeú aos servos do seu senhor, disseram-lhe: vai tudo bem? Porque veio a ti este louco? E ele lhe disse: bem conheceis o homem e o seu falar. Mas eles disseram: é mentira, agora faze-nos saber. E disse: assim e assim me falou, a saber, assim diz o Senhor, ungi-te rei sobre Israel. Então se apressaram, tomando cada um a sua roupa, puseram debaixo dele no mais alto degrau. E tomaram a buzina e disseram: Jeú, reina. Assim Jeú, filho de Jeosafá, filho de Ninsi, conspirou contra Jorão. Tinha, porém, Jorão cercado a Ramote de Gileade, ele e todo Israel, por causa de Azael, rei da Síria. Porém o rei Jorão voltou para se curar em Jezreel das feridas que os sírios lhe fizeram, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E disse Jeú: se é da vossa vontade, ninguém saia da cidade, nem escape para ir denunciar isto em Jezreel. Então Jeú subiu a um carro e foi a Jezreel, porque Jorão estava deitado ali. E também Acasias, rei de Judá, descera para ver Jorão. E o atalaia estava na torre de Jezreel, e viu a tropa de Jeú que vinha, e disse: vejo uma tropa. Então disse Jorão: toma um cavaleiro e envia-lhe ao encontro, diga: há paz. E o cavaleiro lhe foi ao encontro e disse: assim diz o rei, há paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. E o atalaia o fez saber, dizendo: chegou a eles o mensageiro, porém não volta. Então enviou outro cavaleiro, e chegando este a eles, disse: assim diz o rei, há paz. E disse Jeú: que tens tu que fazer com a paz? Passa-te para trás de mim. O atalaia o fez saber, dizendo: também este chegou a eles, porém não volta. E o andar parece como o andar de Jeú, filho de Ninsi, porque anda furiosamente. Então disse Jorão: aparelha o carro. E aparelharam o seu carro. E saiu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, cada um em seu carro, e saíram ao encontro de Jeú, e o acharam no pedaço de campo de Nabote, o jezreelita. E sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, disse: há paz, Jeú? E disse ele: que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas? Então Jorão voltou as mãos e fugiu. E disse a Acasias: traição a Acasias. Mas Jeú entesou o seu arco com toda a força e feriu a Jorão entre os braços. E a flecha lhe saiu pelo coração, e ele caiu no seu carro. Então Jeú disse a Abidcar, seu capitão: toma-o, lança-o no pedaço do campo de Nabote, o jezreelita, porque lembra-te de que, indo eu e tu juntos a cavalo após seu pai, Acabe, o Senhor pôs sobre ele esta sentença, dizendo: por certo vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, disse o Senhor, e neste mesmo campo te retribuirei, diz o Senhor. Agora, pois, toma-o
e lança-o neste campo, conforme a palavra do Senhor. O que, vendo Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho da casa do jardim. Porém Jeú o perseguiu, dizendo: feri também este. E o feriram no carro à subida de Gur, que está junto a Ibleão, e fugiu a Megido e morreu ali. E seus servos o levaram num carro a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, junto a seus pais, na cidade de Davi. E no ano 10º de Jorão, filho de Acabe, começou Acasias a reinar sobre Judá. Depois Jeú veio a Jezreel, o que, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para a sepultar, porém não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe o fizeram saber, e ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo na herdade de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. A voz da cura divina. O segundo livro dos Reis, capítulo 10. E Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas e as enviou a Samaria aos chefes de Jezreel, os anciãos e aos aios dos filhos de Acabe, dizendo: logo em chegando a vós esta carta, pois estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também os carros, os cavalos, a cidade fortalecida e as armas. Olhai pelo melhor e mais reto dos filhos de vosso Senhor, o qual ponde sobre o trono de seu pai, e pelejai pela casa de vosso Senhor. Porém eles temeram muitíssimo e disseram: eis que 2 reis não puderam resistir a ele. E como, pois, poderemos nós resistir-lhe? Então o que tinha cargo da casa e o que tinha cargo da cidade, os anciãos e os aios, mandaram dizer a Jeú: teus servos somos, e tudo quanto nos disseres faremos. A ninguém constituiremos rei. Faze o que parecer bom aos teus olhos. Então, segunda vez, lhes escreveu outra carta, dizendo: se fordes meus e ouvirdes a minha voz, tomai as cabeças dos homens, filhos de vosso Senhor, e vinde a mim amanhã, a este tempo, a Jezreel. Os filhos do rei, 70 homens, estavam com os grandes da cidade que os mantinham. Sucedeu que, chegada a eles a carta, tomaram os filhos do rei e os mataram, 70 homens, e puseram as suas cabeças nos cestos, e lhes mandaram a Jezreel. E o mensageiro veio e lhe anunciou, dizendo: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. E ele disse: ponde-as em 2 montões à entrada da porta,
até amanhã. E sucedeu que, pela manhã saindo eles, parou e disse a todo o povo: Vós sois justos, eis que eu conspirei contra o meu Senhor, e o matei. Mas quem feriu a todos estes? Sabei, pois, agora que, da palavra do Senhor, que o Senhor falou contra a casa de Acabe, nada cairá em terra, porque o Senhor tem feito o que falou pelo ministério de seu servo Elias. Também Jeú feriu a todos os restantes da casa de Acabe em Jezreel, como também a todos os seus grandes e os seus conhecidos e os seus sacerdotes, até não deixar nenhum restante. Então se levantou e partiu, e foi a Samaria. E estando no caminho em Bet-Equede dos pastores, Jeú achou os irmãos de Acasias, rei de Judá, e disse: Quem sois vós? E eles disseram: Os irmãos de Acasias somos, e descemos a saudar os filhos do rei e os filhos da rainha. Então disse: Apanhai-os vivos. E eles os apanharam vivos, e os mataram, junto ao poço de Bet-Equede, 42 homens, e nenhum deles deixou ficar. E partindo dali encontrou a Jonadab, filho de Recabe, que lhe vinha ao encontro, o qual saudou e lhe disse: Reto é o teu coração para comigo, como o meu o é para contigo. E disse Jonadab: Então, se é, dá-me a mão. E deu-lhe a mão. E Jeú fê-lo subir consigo no carro. E disse: Vai comigo, e verás o meu zelo para com o Senhor. E o puseram no seu carro. E chegando a Samaria, feriu a todos os que ficaram de Acabe em Samaria, até que os destruiu, conforme a palavra que o Senhor dissera a Elias. E ajuntou Jeú a todo o povo e disse-lhe: Pouco serviu Acabe a Baal, Jeú, porém, muito o servirá. Por isso chamai-me agora todos os profetas de Baal, todos os seus servos e todos os seus sacerdotes. Não falte nenhum, porque tenho um grande sacrifício a Baal. Todo aquele que faltar não viverá. Porém, Jeú fazia isto com astúcia, para destruir os servos de Baal. Disse mais Jeú: Consagrai a Baal uma assembleia solene, e apregoaram. Também Jeú enviou por todo Israel, e vieram todos os servos de Baal, e nenhum homem deles ficou que não viesse, e entraram na casa de Baal, e encheu-se a casa de Baal de um lado ao outro. Então disse ao que tinha cargo das vestimentas: Tira as vestimentas para todos os servos de Baal. E ele lhes tirou para fora as vestimentas. E entrou Jeú com Jonadab, filho de Recabe, na casa de Baal, e disse aos servos de Baal: Examinai e vede bem, que porventura nenhum dos servos do Senhor aqui haja convosco, senão somente os servos de Baal. E entrando eles a fazerem sacrifícios e holocaustos, Jeú preparou da parte de fora 80 homens, e disse-lhes: Se escapar algum dos homens que eu entregar em vossas mãos, a vossa vida será pela vida dele. Sucedeu que, acabando de fazer o holocausto, disse Jeú aos da sua guarda e aos capitães: Entrai e feri-os, não escape nenhum. E os feriram ao fio da espada, e os da guarda e os capitães os lançaram fora, entrando no mais interior da casa de Baal. E tiraram as estátuas da casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a estátua de Baal e derrubaram a casa de Baal,
fizeram dela latrinas até o dia de hoje. E assim Jeú destruiu a Baal de Israel. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel, a saber, os bezerros de ouro estavam em Betel e em Dan. Por isso disse o Senhor a Jeú: porquanto bem agiste em fazer o que é reto aos meus olhos, e conforme tudo quanto eu tinha no meu coração, fizesse a casa de Acabe, teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão no trono de Israel. Mas Jeú não teve cuidado de andar com todo o seu coração na lei do Senhor Deus de Israel, nem se apartou dos pecados de Jeroboão, com que fez pecar Israel. Naqueles dias começou o Senhor a diminuir os termos de Israel, porque Azael os feriu em todas as fronteiras de Israel, desde o Jordão até ao nascente do sol, e toda a terra de Gileade, os Gaditas, os Rubenitas e os Manassitas, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, a saber, Gileade e Bazã. Ora, o mais dos atos de Jeú, tudo quanto fez, e todo o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeú dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. E os dias que Jeú reinou sobre Israel em Samaria foram 28 anos. A voz da cura divina. O segundo livro dos Reis, capítulo 11. Vendo, pois, Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atália, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atália reinava sobre o país. E no 7º ano enviou Joiada, e tomou os cinturões com os capitães e com os da guarda, e os colocou consigo na casa do Senhor, e fez com eles uma aliança, e ajuramentou-os na casa do Senhor, e mostrou-lhes o filho do rei. E deu-lhes ordem, dizendo: isto é o que haveis de fazer: 1/3 parte de vós, que entrais no sábado, fará a guarda da casa do rei. E a outra 1/3 parte estará à porta de Sur, e a outra 1/3 parte à porta de trás dos da guarda. Assim fareis a guarda desta casa, afastando a todos. E as 2 partes de vós, a saber, todos os que saem no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. E rodeareis o rei, cada um com as suas armas na mão, e aquele que entrar entre as fileiras o matarão. E vós estareis com o rei quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenara o sacerdote Joiada, tomando-o cada um os seus homens, tanto os que entravam no sábado como os que saíam no sábado, e foram ao sacerdote Joiada. E o sacerdote deu aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e que estavam na casa do Senhor. E os da guarda se puseram cada um
com as armas na mão, desde o lado direito da casa até ao lado esquerdo da casa, do lado do altar e do outro lado da casa, em redor do rei. Então Joiada fez sair o filho do rei, ele pôs a coroa, ele deu o testemunho, e o fizeram rei, e o ungiram, e bateram palmas, e disseram: Viva o rei! E Atalha, ouvindo a voz dos da guarda e do povo, foi ter com o povo na casa do Senhor. E olhou, e eis que o rei estava junto à coluna, conforme o costume, e os príncipes e os trombeteiros junto ao rei, e todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. Então Atalha rasgou as suas vestes e clamou: Traição! Traição! Porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandavam as tropas, dizendo-lhes: Tirai-a para fora das fileiras, e a quem a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote disse: Não a matem na casa do Senhor. Lançaram mão dela, e ela foi pelo caminho da entrada dos cavalos à casa do rei, e ali a mataram. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então o povo da terra entrou na casa de Baal e a derrubaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais sobre a casa do Senhor. E tomou os centuriões e os capitães e os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram da casa do Senhor o rei, e foram pelo caminho da porta dos da guarda à casa do rei, e ele se assentou no trono dos reis. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram a Atalha à espada junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos quando o fizeram rei.